Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que o Mestre amado possa estar aí ao seu lado, te amparando, te protegendo, te ajudando a discernir da forma melhor sobre as questões da sua vida. Hoje nós vamos tratar de um tema que é continuidade da lição estudada a semana passada. Hoje, na lição de número 16, Joana de Ângeles traz para a gente o título Na Seara Mediúnica. Na semana passada, lição 15, Joana conversou conosco sobre glórias e mediunidade. E foi um tema muito interessante, né? Porque Joana conversa conosco sobre esse sentimento, né? Que a gente às vezes tem de exaltação diante da mediunidade. E hoje ela vai falar sobre a seara, né? Na seara mediúnica. É lógico que ela vai trazer para nós hoje reflexões importantes acerca do nosso trabalho de reforma íntima. Não tem como o médium na seara mediúnica não se propor a mudanças. Talvez seja esse assim um dos motivos colocados por inúmeras pessoas do não envolvimento na tarefa mediúnica dentro das casas espíritas. Porque a mudança de comportamento, ela se faz necessária se a gente quiser servir bem, em nome de Jesus, né? Se a gente quiser trabalhar com Jesus no coração. E ela vai trazer esse tema hoje, pegando um fragmento do capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Esse capítulo, ele é importantíssimo assim para quem depois, se quiser, após essa lição, leu esse capítulo todo no Livro dos Médiuns. É interessante porque vai falar sobre a influência moral dos médiuns, né? Na tarefa, né? Na prática da mediunidade. E Kardec traz ali nesse capítulo perguntas importantíssimas acerca para nossa compreensão acerca do fenômeno em si e da influência que tem a nossa mudança de comportamento para melhor servir na seara de Jesus. E o fragmento que ela pega está no item 228. E ela diz assim, ó, aspas, né? Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presa de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Esse fragmento que Joana pega do Livro dos Médiuns e traz na íntegra aqui para nós, antes dos comentários dela, ele é importante para a gente ter noção do que ela vai tratar nesse capítulo aqui, nesse módulo aqui, né? Porque, veja bem, meus irmãos, no início desse, eu vou até ler para vocês aqui, ó. No início desse capítulo, no item 226, Kardec pergunta assim:
o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Olha o que ele está perguntando. Se existe alguma relação entre a faculdade mediúnica em si e as habilidades morais do médium, né? A capacidade moral do médium. A gente para pensar nessa pergunta, né? E claro, tem ali a resposta dos espíritos a Kardec. A gente se pergunta e a gente fala assim, não, mas espera aí, acho que não. Pensa bem. Por quê? Existem pessoas que não têm uma boa índole, que não têm um comportamento moral digno, mas que possuem faculdades mediúnicas. Essa capacidade de perceber o mundo espiritual, essa capacidade mais acentuada de sentir os espíritos, né? Esse universo que tramita junto de nós. Então a gente já começa a pensar assim, mas será que existe alguma relação, né? Como é que pode a gente ouvir, ficar sabendo de pessoas, né, que se utilizaram da mediunidade em prejuízo de outrem, né? De ações aviltantes até, vergonhosas, né? Tendo a mediunidade como pano de fundo. Olha como que isso nos faz pensar, né? Então a primeira coisa que Kardec pergunta, por quê? Era importante Kardec salientar nessa hora o que era uma coisa e outra, porque a comunicabilidade estava aberta aos olhos dele. De toda, né, com toda clareza, com toda... E ele mesmo viu, ele mesmo acompanhou médiuns que não tinham, né, uma conduta ilibada e cuja manifestação se dava. Então a pergunta dele era bem perspicaz, muito inteligente, né, porque a resposta que viria confirmar o que ele já percebia como homem de ciência que era, viria a todos nós não pela palavra dele. Olha o cuidado de Kardec com isso, né? De dar credibilidade, razão a essas informações. É claro que Kardec, ao longo da escritura, né, da organização da obra, ele faz diversas considerações do homem perspicaz, cuidadoso, observador, de ciência, que era, não é? E aí, claro que ele para deixar mais claro ainda a mensagem, mas sempre evidenciando que era a mensagem que vinha dos espíritos. Então ele vinha reforçar, ele vinha categorizar, ele vinha trazer o ponto final de alguma possível discussão, de alguma coisa, mas sempre pautada na resposta dos espíritos. E aí nessa pergunta os espíritos respondem o seguinte, né? Ele pergunta lá, vamos retomar, se o desenvolvimento da faculdade mediúnica guarda alguma relação com o desenvolvimento moral do médium, se depende uma coisa de outra, né? A faculdade, se ela depende. E aí a resposta, olha a resposta clara, não. Os espíritos falam assim, não. Tácitos, assim, não. E aí continua. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Então, quando eles respondem isso, ele está querendo dizer assim, ó, uma coisa é a faculdade moral do médium, do espírito. Outra coisa é a faculdade mediúnica. É essa percepção, essa capacidade que o indivíduo tem de perceber o mundo espiritual, seja pela visão, pela audição, né, seja através das mais diversas manifestações mediúnicas, né, que se dá. E aí eles continuam.
O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Olha isso. Que pode ser bom ou mal, conforme, então, as qualidades morais do médium. Então, olha que interessante isso, para ficar bem claro pra gente. Uma coisa é a faculdade mediúnica, é a habilidade de perceber. Isso independe da moral, né, do comportamento moral do médium. Isso independe, meus irmãos. Por isso que a gente vai ver pessoas sem caráter, vamos dizer assim, conseguindo perceber pelas vias da mediunidade o mundo espiritual. De se comunicar com os espíritos, de percebê-los, de senti-los, enfim. Então, a faculdade em si se radica no organismo, tá lá, no organismo. Quando a gente, médiuns reencarnam, né, o próprio corpo preparado para aguçar essa sensibilidade de percepção. Mas, olha lá, o mesmo não se dá com o seu uso, porque aí é diferente. Aí é diferente. Aí isso tem a ver, a prática dessa faculdade, isso tem a ver, sim, de ser boa ou não, né, o uso que se faz dela com a capacidade moral do médium. Aí é o que a gente vai ver, né? Por exemplo, indivíduos, como a gente tem notícias de pessoas com capacidades, né, de curas, de materialização, dessa coisa toda, esse potencial orgânico, né, capaz de realizar tais feitos, né, mas não fazer o bom uso disso. E aí o exercício dessa mediunidade ser comprometido, de não se utilizar dessa possibilidade para o bem. Aí isso tem a ver, então, com a questão moral. Então, são coisas distintas, né? E os espíritos deixam isso muito claro para nós. Aí vem uma outra pergunta, muito rica também, nesse item 226. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? Olha essa pergunta. Porque pensa bem, se a mediunidade fosse uma coisa dada somente aos homens de bem, olha o que Kardec está perguntando, não teria-se um emprego indevido dessa faculdade. Por sua vez, um número maior de benefícios poderia ser empreendidos na sociedade. Se não fosse dado a um homem de pouco valor moral, a faculdade em si. Olha a pergunta dele. Parece óbvio, não parece? Parece lógico isso, né? Era só não ser dado a eles e pronto, Como é que a gente teria médiuns como a gente viu aí já, até pela mídia, pela televisão, casos, né, absurdos, e você fala assim, mas se não fosse dado para ele, não é? Olha a perspicácia de Kardec. Vamos continuar aqui, ó. Olha que interessante isso. Aí ele pergunta assim, há sempre dito, vamos lá, né? Que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Olha só essa pergunta, não é? É isso. Por que só gente de bem, então, já que a mediunidade é realmente um trabalho de doação, de benefício, né? Se ela é uma faculdade orgânica, por que pessoas de má índole,
Tem essa possibilidade. Aí olha a resposta dos espíritos, a riqueza dessa resposta. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Todas as faculdades. Pois que homens há privados dela. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, a faculdade de ouvir, de enxergar, de se movimentar, né? Como uma outra manifestação do organismo no processo nosso de comunicação com a vida, seja o mundo físico ou, no caso da mediunidade, com o mundo espiritual. Mas ele está colocando aqui, ele está englobando todas as faculdades dentro dessa ótica, né? Os espíritos estão respondendo para Kardec. Poderias igualmente, olha o que os espíritos falam para Kardec, poderias igualmente perguntar por que concede Deus vistas magníficas a malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que isso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensa que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar os seus próprios olhos a traição que praticou. Olha essa resposta. Então, eles englobam em todas as questões das faculdades que você vê, tem pessoas que têm o poder da fala, são persuasivos, mas utilizam isso para o mal. Conduzem, às vezes, uma nação, conduzem uma coletividade ao erro, ao equívoco, ao mal, não é? Tem pessoas que são dotadas de uma inteligência singular e captam da sua capacidade cognitiva tão acentuada para produzir coisas em prejuízo das nações. Ao mesmo tempo, você vê outros dotados também de capacidade criadora, né, e de produzir benefícios para a sociedade. Veja que eles colocam, que com isso a gente entende que a faculdade é uma coisa, o emprego dela é outro. O emprego dela é outro, não é? Então, os espíritos estão falando isso para Kardec, que a mediunidade não é diferente. Mas, do mesmo modo que, por exemplo, um indivíduo com cognitivo elevado, conhecimento, né, a capacidade do cérebro pensar e desenvolver inteligência, do mesmo jeito que uns empregam isso para o bem da coletividade e outros empregam isso para o mal da coletividade, a mediunidade também é assim. E por que eles têm esse que, por exemplo, vai empregar no mal a sua capacidade de raciocínio, de inteligência? Por que ele tem isso? Para justamente ele ter a oportunidade de fazer o bem. No gozo do seu livre-arbítrio, é dado a ele as ferramentas para agir no bem. Agir no bem ou no mal está no livre-arbítrio dele. Conta da qual ele vai ter que quitar até o último centavo, não é? Não é verdade isso? Está lá no Evangelho? É verdade, meus irmãos. Porque a cada um segundo suas obras. Então, olha a riqueza dessa mensagem.
E ali o capítulo todo, que agora ele vai perguntar se esses médiuns serão punidos, né? A pergunta, os médiuns que fazem mau uso, olha aqui, da sua faculdade, porque não servem delas para o bem, ou que não as aproveitaram para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? A resposta dos espíritos é a seguinte: se delas fizeram mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitaram. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurado do que o cego que cai no fosso. E nós vamos parar por aqui naquele capítulo lá, porque o que a Joana vai colocar aqui para nós é sobre essa necessidade que nós temos do emprego das faculdades mediúnicas com Jesus. Aí ela vem, meus irmãos, levantando para gente primeiro ponto que cabe no nosso coração, né? Ela começa assim: almejas cooperar na seara dos médiuns e com satisfação nomeias os dons de que eles são investidos. Este vê as entidades angélicas. Ela vai falar assim de algumas manifestações, né, que a mediunidade traz. O outro ouve as mensagens transcendentes. Outro incorpora instrutores lúcidos. Aquele escreve em circunstâncias especiais. Outro aplica recursos magnéticos. Outro, mais inspirado pelas altas potestades, injeta alento aos corações. Mas outros e outros tantos materializam, levitam, desdobram-se, realizam intervenções cirúrgicas em pleno transe, construindo a fé nos corações. E aí Joana fala: assim pensas, assim crês, mas não são exatas as tuas conclusões. Olha aqui o que ela vem falar para nós. Muitos beneficiários da mediunidade desertam da seara do dever. Mediunidade não é apenas um campo experimental, com laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. É importante a gente pensar, meus irmãos, na mensagem que Joana de Ângeles quer nos trazer. Quando a gente pega ali a questão da faculdade em si, né, do fenômeno em si, que é uma coisa orgânica, e da prática dela para o bem ou para o mal, que tem a ver com a moralidade do médium, a gente entende que a mediunidade desde sempre existiu. Essa capacidade que o indivíduo tem de perceber essa transcendência física, isso existe desde sempre. E nem precisa da gente retomar relatos da antiguidade, essa coisa toda, porque a gente tem clareza de que, sendo espíritos imortais que somos, diversas vidas tivemos e tramitamos entre o mundo físico e o espiritual, e que a comunicabilidade entre esses dois mundos se dá e sempre se deu. Das mais diversas formas, das mais diversas interpretações, mas sempre se deu. O que a gente precisa entender é que com Kardec, a mediunidade, ela toma ares de racionalidade, de organização, de possibilidade de desenvolvimento moral. Porque quando a gente compreende o fenômeno em si e a influência moral do médium no fenômeno,
O que fica para todos que são médios e que labutam na tarefa é de que a prática da mediunidade, ela tem que ter Jesus por guia e modelo. Então, quando Joana vem e fala aqui, que ela vem citando os fenômenos, o que é muito comum. Quando alguém começa a se perceber dotado da faculdade mediúnica, a forma como essa manifestação vai se dando, e é lógico que leva um tempo, né? É como se você tivesse que aprender a dirigir um carro, por exemplo. Até a gente aprender a fazer todo o percurso, né? Passar a marcha, né? E quando a gente passava, né? Que agora é o automático. Mas mesmo assim, até ligar o carro a gente tem que saber ligar, né? E tramitar seguindo as regras de trânsito, dessa coisa toda. Até a gente se apropriar disso, a gente não tem muita noção do que aquilo é possível de se fazer. Até onde a gente pode ir, né? Que recursos o automóvel nos traz para que a gente possa atualizar a nossa tarefa como motorista. Mesma coisa quando uma bicicleta, um instrumento musical, seja lá o que for. A gente está diante de uma coisa que a gente pode se utilizar, mas a gente ainda não sabe utilizar. Então é muito comum, quando a gente começa a perceber, da gente se encantar quando a gente começa a se dar conta das possibilidades do fenômeno que se manifesta pra gente. Então, se a gente, por exemplo, tem a capacidade de ver, esse contato, essa percepção visual do mundo espiritual nos excita, nos encanta, né? A mesma coisa como o médio psicofônico daquele momento do transe mediúnico, do contato, da percepção, da fala, dos sentimentos que envolve o desencarnado, né? Dos outros médios da psicofonia, da psicografia, que é também belíssimo, é a mensagem que chega ao nosso campo mental e a gente vai descrevendo, enfim. É muito natural no início, quando a gente ainda não sabe em que ponto está a nossa faculdade mediúnica e qual a potencialidade dela, vamos dizer assim, da gente se encantar por isso. E o risco que às vezes o médium corre é de deixar se tomar mais pelo fenômeno do que pela prática desse fenômeno em benefício dos outros. Então, muitos, que é o que a Joana coloca aqui, muitos se perdem por conta disso, porque ficam presos ao fenômeno e se sentindo orgulhosos, envaidecidos, né? Porque eu tenho isso, aí ainda fica assim, fulano é um médium forte, né? A mediunidade do fulano é potente, sabe essas coisas assim que a gente vê, né? E na verdade o caminho teria que ser outro, porque os amigos espirituais sempre nos dizem que a tudo que a gente faz, tudo que a gente fizer, a gente deve a Deus, porque é um dom, ainda mais a faculdade mediúnica, né, como o próprio Kardec coloca ali, um dom dado por Deus, uma oportunidade dada por Deus, um cenário propício dado por Deus. Então, a vaidade, o orgulho que nasce quando o indivíduo se prende ao fenômeno e não à prática, é danoso, Então, o médium, ele precisa fugir desse tipo de pensamento e de observações, porque às vezes o outro que está próximo e que também desconhece, também fica assim, nossa, mas a sua mediunidade, hein? Nossa, você tá vendo lá na casa do fulano, você sabe dizer até a cor da coxa que tá na cama, olha como que é perigoso isso, né? Então a gente tem que se perguntar, né, qual a importância, né,
da descrição da cor da coxa que está na cama. Essas coisas a gente tem que se perguntar, meus irmãos. Então, o trabalho de humildade na prática da caridade, pela mediunidade, é essencial. E quanto mais humilde nos colocarmos como servos, trabalhadores da seara de Jesus, como instrumentos desse trabalho no bem, mais a espiritualidade se utiliza de nós. Então, mais a possibilidade da faculdade em si se mostra para mais servir, para mais amparar. Então, Joana vem descrevendo ali no início, olha como que ela foi muito inteligente nessa organização, porque ela vem descrevendo um fenômeno, a gente vai ouvindo, né? Nossa, é isso e aquilo, e é claro que existe uma infinidade de manifestações, e depois ela fala, creio que é isso, né? Mas não é isso não. Porque a mediunidade, e quando a gente se prende só ao fenômeno, a gente está num equívoco muito grande, não é? Muito interessante isso. E olha que os espíritos dão um exemplo de Judas, né? Porque Judas, aos olhos da maioria de nós, é passível de condenação pelo comportamento dele. Mas Judas também curou. Aí a pergunta é, nossa, mas Judas pôde curar? Tão mal, né? Olha que riqueza disso. Muito bacana isso. E aí ela vem falar que quando a gente se prende ao fenômeno, a gente se esquece do solo de serviço edificante que a mediunidade nos oferece. E aí, gente, o trabalho é belíssimo, é grandioso a gente nascer com a faculdade mediúnica, porque ela faculta ao médium experiências, meus irmãos, grandiosíssimas de aprendizado. Quando os espíritos respondem ali para Kardec que o homem de má índole tem a faculdade, é porque ele precisa mais dela para o seu próprio aprendizado. E é mesmo, meus irmãos, porque nós, no trabalho mediúnico, como que a gente aprende? Porque a gente ouve relatos, notícias de episódios que parecem com os da nossa vida. E a gente tem notícias ali, de primeira mão, vamos dizer assim, do sofrimento de determinados irmãos no plano espiritual, porque muito erraram, porque desconsideraram as leis de Deus, porque deram mais interesse à vida material do que espiritual. E isso abre para a gente um leque de percepção sobre as nossas próprias vidas. A gente, às vezes, na maioria das vezes, ouvindo o relato da dor que o desencarnado é portador, a gente percebe que a nossa dor é ínfima, que existe um conjunto de sofrimento marcando a vida de inúmeros espíritos e que o sofrimento que nos cabe é tão pouco diante desse que só nos resta gratidão. Então, a mediunidade, para nós, no estágio evolutivo que nos encontramos, ela é laboratório de aprendizado inequívoco para nós. Inequívoco para nós. Vocês pegam, por exemplo, meus irmãos, o exemplo que a gente tem de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. O que marca a história desses dois homens na vida da sociedade? Porque eles são admirados não só por espíritas, porque nós espíritas os admiramos com certeza. Primeiro porque a gente tem noção do que eles representam, a gente tem noção do sacrifício que eles fizeram para estar onde estão, a gente tem essa noção. Agora você pega um indivíduo que não é espírita, que nem religião tem, e fala da integridade moral do Chico Xavier. Olha como que isso marcou a história das pessoas. A mensagem consoladora de que Chico era portador. A mensagem incansável de trabalho no bem,
de retidão, de disciplina. Isso fica. A pessoa pode não ter lido uma obra sequer do Chico. Pode não ter lido. Mas a pessoa do Chico marca a vida do outro pela sua integridade moral. Olha isso, meus irmãos. É disso que Joana está falando aqui. É disso que Joana está falando. Da mesma coisa com Divaldo. Não é bacana isso? Isso é coisa para a gente pensar. É coisa para a gente pensar. Olha como que é importante o médium ter uma conduta no bem. Olha como é importante ele testificar Jesus nas suas ações. Então não tem como coadunar o trabalho mediúnico sem a transformação moral do médium. Não tem. E aí a gente, nesse acervo de vivências, a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? É um esforço aqui, é uma luta colar, uma hora que a gente comete um erro e vamos levantar de novo, vamos continuar, vamos pedir forças a Jesus, vamos pedir preparação, vamos nos colocar humildemente nessa tarefa, vamos acreditar nessa assistência, vamos pedir a Deus a oportunidade e fazermos o nosso melhor, porque nós somos somente instrumentos. Todo o bem vem de Deus. Todo o bem vem de Deus. A gente só é instrumento. Porque os homens precisam ouvir dos homens também as palavras de consolo. Então a gente tá como médium, a gente está muito próximo do encarnado aqui na Terra. E aí Deus se faz presente pela faculdade mediúnica dele em benefício do outro. Testifica o amor, exemplifica o amparo, enche o outro de esperança, consola as dores, seca as lágrimas, dá a oportunidade de recomeçar para quem está aqui, para quem está acolá, e assim vai. Olha que coisa mais linda isso, não é? A pessoa deveria se privar disso, não. Quem tem a faculdade deveria trabalhar no bem, é muito bacana, gente, bonito demais. Aí a Joana continua assim, com o Espiritismo, que fez renascer o cristianismo puro, somos informados da mediunidade trabalho santificante, e com essa bênção descobrimos a honra de ajudar. Não é ter orgulho de ajudar. É ser grato a Deus por poder fazer parte dessa tarefa. É sentimento de gratidão mesmo a Deus, de poder servir. Não é que Deus precisa de nós precisamos dessa oportunidade. Ela continua, não te empolgues apenas com as notícias dos mundos felizes. Há muita dor em volta de ti, e até atingires as esferas sublimes, há muito trabalho a fazer. Almas doentes, em ambos os planos, enxameiam em volta da mediunidade. É verdade. Né? É verdade. É sofrimento de quem está no corpo físico e de quem já está fora dele. É dor gritando de um lado e do outro, esperando que mãos se estendam, que palavras consolem, que lágrimas sequem, que feridas curem. E se a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho que seja para auxiliar, é nosso dever como cristão fazer. Dedicando-te à esfera mediúnica, não esqueças de que todos os começos são difíceis e de que a visão colorida e bela somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas onde o sofrimento fez morada. É verdade, né?
Porque a gente, por exemplo, só vai dar valor para a luz na ausência dela. É verdade, isso. Então, Joana está colocando para nós aqui que todo começo é muito complicado para tudo na vida, para tudo na vida. Para a mediunidade não seria diferente, mas a gente deve seguir com Jesus, porque a gente só vai perceber a grandeza dessa oportunidade quando a gente conseguir trabalhar nela, se entregando de coração, com sentimento elevado, com boas vibrações, para que a tarefa se desenvolva. Ela continua assim: para que os mentores espirituais possam utilizar-te mais firmemente, faz-se necessário conhecer tua capacidade de serviço em favor dos semelhantes. Olha que lindo isso aqui. Ela fala assim, olha, para que os mentores espirituais possam utilizar-te, faz necessário conhecer tua capacidade. Ela não fala tua capacidade mediúnica. Ela fala tua capacidade de serviço em favor do semelhante. Porque a nossa faculdade mediúnica, com certeza, ele sabe até onde a gente vai. Até onde a gente pode ir. Até onde é possível o nosso corpo perceber o mundo espiritual. Agora, o que eles precisam contar é com o nosso desejo de ir. O quanto de sacrifício a gente quer fazer. O quanto a gente se permite doar. E isso é que ele precisa contar com nós. Aí é que está a fortaleza, né? Antes de pretenderes ser instrumento dos desencarnados, acostuma-te a ser portador da luz clara da esperança aonde estejas e com quem estejas, para que ela, em se apagando no teu archote, não se faça sombra na sombra. Lindíssima essa mensagem da Joana, belíssima essa mensagem da Joana, para que a gente possa refletir na abençoada oportunidade do trabalho mediúnico. Que Deus possa nos inspirar, a todos nós médiuns que estamos ouvindo essa lição, que a gente possa buscar cada vez mais a nossa transformação moral e servir, porque não há trabalho melhor do que aquele feito no desprendimento de nós próprios em benefício do outro. Meus irmãos, muita paz, que Jesus abençoe vocês. Tenham uma semana linda, abençoada, de boas vibrações, de bons pensamentos. Que Jesus seja seu guia, nosso guia, todo dia, ao longo da semana. Muita paz. Fiquem com Deus.